pessoal, tudo bem? Aqui é a Paloma, estamos juntos de novo, mas hoje para discutir estequiometria. É a continuação da estequiometria, vocês já viram estequiometria casos simples e já viram também estequiometria envolvendo reagentes impulsos. Hoje nós vamos ver mais dois casos, que são os casos que envolvem rendimento e que envolvem reagentes em excesso. A dinâmica vai ser a seguinte: a gente discute brevemente sobre como funcionam esses casos, como a gente vai trabalhar esses casos e depois aplica isso num exercício. O exercício não está na apostila, mas está no material que a gente envia para vocês sobre essa aula. Então, procurem lá, porque vai estar lá. Durante a questão, eu vou ler com você. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai discutir é sobre o rendimento. Isso aqui me lembra muito o rendimento que a gente tem em provas. Quer ver um exemplo? Vestibular da UERJ, tem 60 questões. Quando a gente vai lá para o vestibular da UERJ, tem 60 questões, nós vamos marcar 60 questões no cartão resposta. Então, teoricamente, era pra gente acertar tudo. Porque se tem 60 questões e eu marquei 60, eu tô esperando acertar tudo. Logo, eu posso dizer que meu rendimento teórico é de 100%. O meu produto teórico, o meu final teórico, é de 100%. Era pra eu acertar tudo. Só que aí, no final, eu vou ver o resultado, vou conferir o gabarito e vou ver que meu rendimento não foi 100%. Foi de, sei lá, se eu acertei 43 questões, meu rendimento aí foi de aproximadamente 70%. E aí, eu vejo que o meu produto real, o meu resultado real, não é aquele teórico, não é de 100%, é um pouco menor. Aqui é muito parecido. Eu vou te dizer que o rendimento está associado ao produto. Por que está associado ao fim? Eu só sei o rendimento no fim. Fim de uma equação química, estou falando dos produtos. E aí, eu dividi em dois tipos de produtos. Eu tenho o produto teórico, que é o que eu ia obter teoricamente. Esse está associado ao rendimento de 100%. Enquanto que o produto real, o que eu realmente obtive, que é um pouco menos do que eu esperava, vai estar associado ao rendimento, também em porcentagem. Um detalhe importante que eu anotei aqui para você, nesse OBS, é que somente o produto teórico participa da regra de 3. Como assim? Quando eu faço meus cálculos estequiométricos, eu só consigo quantificar o produto teórico, ou seja, um produto para um rendimento de 100%, desculpa. 100%. Então, eu preciso adaptar no final para conseguir chegar ao produto real. Como a gente faz isso? Vamos ver agora no exercício. Peguei aqui meu exercício, lembrando que o exercício está na lista, no material de aula que você recebeu, tudo bem? Vou ler com vocês. O silicato de sódio pode ser obtido através de um processo de calcinação, representado pela equação abaixo. A equação é essa que eu já coloquei aqui. É uma questão de estequiometria, eu sei que eu vou ter que usar essa equação. Dados. E aí ele me dá uma série de dados, repara, ele me deu um M de SiO2, 60 gramas por mol. Gente, se está em grama por mol, isso é massa molar. É um valor que normalmente vem na tabela periódica, mas algumas provas não têm tabela, então elas te dão a massa molar. Por exemplo, o Enem não tem tabela, vem na própria questão. Então, na questão, ele já me deu a massa molar do SiO2, que é 60 gramas por mol, e do Na2SiO3, que é 122 gramas por mol. Continuando a questão. Considerando que o rendimento desse processo foi de 70%, determine a massa em gramas de Na2SiO3, formada a partir de 600 gramas de SiO2. Tá bom. Eu aqui tenho uma equação. Sempre que eu vou fazer uma questão de estequiometria, eu preciso de uma equação e preciso de uma equação balanceada. Aqui, como não tem nenhum númerozinho na frente das espécies, eu vou conferir se está balanceado ou não. Tá. Tô vendo dois NAs aqui, um SI, um C, 1, 2, 3, 4, 5 horas, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Tá certinho, tá balanceado. O que eu vou fazer agora é anotar o dado e a pergunta aqui, tá bom? Vou trazer o dado e a pergunta da questão pra cá. E aí você vai ver que depois disso eu não preciso nem mais olhar a questão, bom? E aí eu tô vendo aqui, peguei minha folhinha pra olhar, ele quer saber a massa em gramas do Na2SiO3. Então aqui, ó, anotei que ele quer saber a massa em gramas, obtidos a partir de 600 gramas de SiO2. Então, ele me deu aqui a massa de 600 gramas de SiO2. Isso aqui você já sabe fazer, que foi o que você viu no vídeo anterior. Só que, repara, tem uma informação a mais. Ele falou que é considerando um rendimento de 70%. E aí, eu também vou anotar o 70% aqui. Só que, repara, o rendimento está sempre associado ao produto.
sendo assim, eu vou anotar um rendimento aqui no produto. Tá bom? Pessoal, eu anotei os dados aqui, por quê? Porque evita que eu erre alguma unidade, já está tudo anotado. E também porque aí eu paro de precisar ficar lendo a questão, lendo várias vezes. Já me organizei. E aí é o seguinte, repara. Pelo jeito que eu organizei, eu já sei que eu vou ter que relacionar o SiO2 com o Na2SiO3. Por quê? Porque esse aqui é o meu dado e essa aqui é a minha pergunta. Tá. Para fazer isso, eu vou puxar a proporção molar entre eles. Eu tô vendo que aqui tem um 1, porque quando não tem nada é porque tem um 1, e aqui tem um 1. Eu vou ler, então, que 1 mol de SiO2 está para 1 mol de Na2SiO3. É o seguinte, eu já sei, por esse aqui ser o dado, esse aqui ser a pergunta, eu já sei que eu vou ter que relacionar eles. Então, eu puxei a proporção entre eles. 1 mol desse sai para 1 mol desse. Só que eu não quero trabalhar com mol, eu tenho que conferir. Repara que o SiO2 está em gramas. Então, eu preciso mudar mol por massa. Repara que o Na2SiO3 também quero saber em grama. Logo, eu tenho que mudar mol por massa. Eu preciso sempre obedecer a proporção da equação. 1 continua aqui, ó. O 1 aqui continua e o 1 aqui continua. Tudo bem? Essa minha primeira linha em azul é só a minha referência. É só a proporção. A proporção é de 1 para 1. 1 mol tá para 1 mol. Agora eu vou trocar mol pela massa molar. Nessa questão, nem preciso olhar a tabela periódica que ele me deu. Ele falou que a massa molar do SiO2 é 60 e que a massa molar do Na2SiO3 é 122 gramas. Tá, a primeira linha, então, em azul, foi só uma referência para eu não errar a proporção, que é dada pela minha equação. Na segunda, eu encaixei as massas molares. Por quê? Encaixei massa porque aqui está em massa. Encaixei massa porque aqui eu quero saber em massa. Tudo certo. Agora eu coloco o dado e a pergunta. O dado aqui, 600. A pergunta aqui, x. Vou chamar aqui de x1 porque é o x da primeira etapa. Tá. Você tá vendo que daqui pra cá a gente está multiplicando por 10? Repara que isso aqui é uma regra de 3, né? Você poderia resolver multiplicando cruzado, tudo bem. Eu vou olhar as proporções para ficar mais simples. Eu tô vendo que de 60 para 600 a gente multiplicou por 10. Sendo assim, para eu chegar no meu x, eu só tenho que multiplicar por 10 também. Posso dizer, então, que o valor de x1 vai ser 122 vezes 10, que dá 1.220 gramas de Na2SiO3. Caraca, até parece que eu cheguei na resposta, porque ele me pediu a massa de Na2SiO3 e eu cheguei na massa de Na2SiO3. Só que eu tô vendo que aqui tem um rendimento associado. Isso aqui que eu achei, pela regra de 3. Se eu achei pela regra de 3, esse é o meu produto teórico. Isso aqui é o que eu obtenho teoricamente. Isso aqui é para um rendimento de 100%. É o produto teórico. Deixa eu anotar aqui então. Isso aqui é para um rendimento teórico de 100%. Mas a questão diz que o rendimento não é de 100%, é de 70%. Então, eu vou fazer essa proporção aqui. Isso aqui, 1.220 gramas, é o meu rendimento teórico, né? É o meu teórico 100%. Mas nessa questão, o rendimento real é de 70%. Então, 70% aqui. E aqui eu coloco o meu x, que eu vou chamar de x2. Esse sim é a resposta da questão, porque esse sim está associado a um rendimento de 70%. Fazendo essa conta, né, posso multiplicar. Repara que eu posso cortar os zeros. Cortei. Então, é só multiplicar 7 vezes 122. E isso aqui dá, olhei ali porque eu já fiz essa conta, dá 854 gramas de Na2SiO3. E essa sim é a minha resposta. Porque aqui eu consigo
considerei meu rendimento de 70%. Tá, tudo bem. Vou fazer um outro exercício para a gente aplicar isso de novo. Pode ser? Essa também é uma questão envolvendo rendimento. E essa questão ela é adaptada do Enem, tudo bem? Eu peguei os mesmos dados, a mesma reação, só adaptei para virar uma questão discursiva para a gente usar aqui como exemplo. Tá, vou ler com vocês. O cobre metálico é obtido a partir da ustulação do minério calcocita, Cu2S, de acordo com a reação abaixo. Eu já sei que é uma questão de estequiometria, então já anotei aqui que eu sei que eu vou precisar dessa equação. Determine a massa do minério em gramas necessária para produzir 16 mol de Cu, considerando um rendimento de 80%. Dados: massa molar do Cu e do S são iguais a 63,5 gramas por mol e 32 gramas por mol, respectivamente. Se a questão é do Enem, ele vai te dar as massas molares, porque a prova do Enem não tem tabela. Tem uma equação, eu sei que ela precisa estar balanceada, mas essa daqui, eu tô vendo que já tem um númerozinho na frente do Cu. Quando tem número na frente, pessoal, não se preocupa, já está balanceada. Então nem preciso me preocupar, não preciso conferir. Se tem númerozinho na frente de alguma espécie, está balanceado. Vou trazer o dado e a pergunta. Ele quer saber a massa do minério, tá aqui. Na questão, ele me falou que o minério era o Cu2S. E ele quer saber a massa do minério necessária para produzir 16 mol de Cu. Isso é o que ele quer. Ele quer produzir 16 mol de Cu. Mas ele dá uma outra informação. Ele fala que o rendimento dessa reação é de 80%. Como o rendimento está associado ao fim, ao produto, vou vir aqui e colocar 80%. Eu quero que você consiga perceber que essa questão é diferente. Por quê? Porque eu te questiono, esse 16 mol é o produto real ou o produto teórico? Ele quer, de fato, obter 16 mol. 16 mol é o produto real. Ele quer realmente obter 16 mol. E eu não posso fazer a minha estequiometria com 16 mol, porque a gente viu que somente o produto teórico pode participar da minha regra de 3. Sendo assim, eu preciso descobrir qual é o produto teórico. E é o seguinte, se esse aqui é o produto real, ele já está associado ao rendimento. Eles já estão associados. Vou fazer aqui uma regra de 3. 16 mol é o meu produto real e está para o rendimento, que é de 80%. Assim como o meu produto teórico, que nesse caso eu vou chamar de X1, que é o X da primeira etapa, está para 100%. Vou fazer essa conta, eu posso cortar os zeros, né? Cortei aqui. Vai ficar 10 vezes 16, 160. 160 dividido por 8. Já fiz essa conta, tá bom? Você pode multiplicar cruzado, sem problema nenhum. Eu fiz ela aqui rapidinho, deu 20. 20 mol de Cu. Esse aqui é o produto teórico, porque esse aqui é o produto para 100%. Isso aqui é para um rendimento de 100%. E esse sim eu posso usar na minha regra de 3, na minha estequiometria. Esse aqui eu não podia, 16 mol não, porque é o produto real. Só o teórico vai participar da minha regra de 3. Sendo assim, vou vir aqui e fazer a minha estequiometria, porque se eu já tenho produto teórico, eu consigo fazer normalmente. Como essa questão relaciona o minério Cu2S com o Cu, vou pegar a proporção entre eles. Estou vendo que 1 mol de Cu2S, 1, porque não tem nada aqui. Quando não tem nada, tem 1. Está para 2 mol de Cu. Tá aí. Eu tô vendo que Cu2S, ele quer em grama. Eu tenho que trocar mol pela massa molar. Nessa questão, ele me deu a massa do cobre e do enxofre. Eu preciso calcular, preciso somar para achar do Cu2S. Eu vou fazer aqui em cima como rascunho, tá bom? A massa molar do Cu2S vai ser 2 vezes a massa do cobre que ele deu, 63,5, mais uma vez a massa do enxofre, 32, que dá 159. Eu pego essa em azul só para me guiar, para não esquecer das proporções. Então, fica uma vez a massa molar do Cu2S. Mudo para massa porque a questão quer saber massa. Então, tá aqui 159 gramas. Está para... Opa, manchou aqui. Está para
Aqui, repara que o que eu vou usar está em mol, 20 mol, então eu nem preciso mudar. Eu posso manter aqui 2. O 2 eu mantenho sempre, porque é proporção, mas eu mantenho a proporção em mol. Tá aí, mantive. Deixa eu ajeitar essa linhazinha aqui. Melhorou, tá aí. Agora que eu já peguei minha proporção, adaptei minha proporção, coloquei massa porque tinha que ser massa, deixei mol que tinha que ser mol, eu coloco o dado e a pergunta. A pergunta é a massa de minério, tá aqui meu X2, que é o X da segunda etapa. E o meu dado só posso colocar produto teórico, então aqui fica 20 mol. Tá aí. Posso multiplicar cruzado para calcular isso, mas eu vou fazer de outro jeito, porque eu tô vendo que daqui para cá é só multiplicar por 10. Então, para eu achar esse x, é só eu multiplicar por 10 também. Aí eu vejo que o meu x2 é 1590 gramas de CO2S. Consegui. Fiz a minha questão, que é uma questão adaptada da questão do Enem. Já vimos, então, 2 jeitos de se trabalhar com o rendimento. Eu preciso analisar para ver qual que eu tenho que usar. Agora, o que a gente vai discutir é sobre excesso limitante. Aqui é quando eles colocam 2 reagentes e eles estão fora de proporção. São reagentes fora de proporção. Tá, isso vai ocorrer quando há informação de 2 ou mais reagentes. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem bobo, como se eu estivesse fazendo um bolo em casa, tá bom? Eu peguei uma receita, e aí a minha receita de bolo era o seguinte. Eu preciso de meio quilograma de farinha e eu preciso de 2 ovos. Essa é a receita. E eu tenho em casa 1 quilograma de farinha e 2 ovos. Repara, se eu olho só para farinha, parece que eu tenho o suficiente para fazer 2 bolos. Porque cada bolo precisa de meio quilo. Se eu tenho 1 quilograma, eu conseguiria fazer 2 bolos. Mas não é possível. Por quê? Porque eu só tenho 2 ovos. 2 ovos só permitem fazer um bolo. Depois que eu faço o primeiro bolo, repara, eu vou gastar 2 ovos, vou ter 0. Eu vou gastar meio quilograma. Vai sobrar meio quilograma de farinha, mas sem o ovo não dá para fazer bolo mesmo tendo meio quilograma de farinha. O que eu tô te mostrando é o seguinte, o que eu coloquei, o que eu tinha, não estava em proporção certa para a receita. Mas aí quem definiu a quantidade de bolos que eu usei é o limitante. A farinha está em excesso e o ovo está limitando, tá bom? Quem definiu quantos bolos eu faço é o ovo, porque o ovo é o limitante. E o que eu coloquei aqui é que quando eu tenho esse caso em que há informação de mais de um reagente, eu vou trabalhar sempre com o limitante, que nesse meu exemplo genérico era o ovo. Tudo bem? Então, vamos fazer exercícios envolvendo isso aí para ficar mais claro. Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício envolvendo excesso limitante. Vou ler com vocês. Nas indústrias petroquímicas, o enxofre pode ser obtido pela reação que ele me deu, e eu já anotei ela aqui. Calcule a quantidade máxima de enxofre em gramas que pode ser obtida partindo-se de 5 mol de H2S e 2 mol de SO2. Tá, ok. Eu preciso sempre, quando eu trabalho com estequiometria, ter uma equação e equação balanceada. Nesse caso, como eu vejo que tem numerozinhos na frente, eu já sei que está balanceada, não preciso me preocupar em balancear isso aqui. Agora eu vou trazer os dados e a pergunta para cá. Eu vejo que ele me falou que colocou 5 mol de H2S e 2 mol de SO2. E ele quer saber a massa em gramas de enxofre que será produzido. Nessa questão, quando eu anoto os dados, eu vejo que eu tenho 2 dados diferentes. Qual que eu vou usar para descobrir o enxofre? Eu fico na dúvida. Eu uso H2S ou SO2? Se você ficou na dúvida, se te deu mais de uma informação, é porque a gente está numa questão que envolve excesso limitante. E, consequentemente, eu preciso descobrir qual é o limitante. Porque é o limitante que eu vou utilizar para chegar na minha resposta final.
Aqui, para eu descobrir o limitante, eu vou ter que relacionar os dois reagentes. Vou pegar a proporção entre eles. Estou vendo aqui que 2 mol de H2S está para 1, porque aqui se não tem nada, tem 1 mol de SO2. Essa é a minha proporção. O que eu posso fazer agora é trocar mol por massa, usando a massa molar, ou mol por volume, usando 22,4, ou deixar em mol, se for o que a questão pede, se for o que eu preciso. E aqui eu estou vendo que as informações estão em mol mesmo, então não vou precisar mudar, vou deixar em mol. E aí que tá, eu tenho que escolher um dado. Tanto faz o que você vai escolher. Eu vou fazer as duas possibilidades, tá bom? Tanto faz o que você vai escolher. Porque no final você tem que interpretar o valor que você encontrou. Aqui eu vou começar usando o 2 do SO2. Então aqui, 2 mol desse. Não posso colocar os dois dados, tem que escolher um. E aqui, meu X1. Se eu faço essa conta, eu tô vendo que daqui pra cá, né, tá multiplicando por 2. Então é só multiplicar por 2. X1 vai ser 4 mol de H2S. E aí, agora que é a parte mais importante, eu preciso interpretar. O que eu tô vendo, pessoal, é que para que todo o SO2 reaja, para que os 2 mol de SO2 reajam, eu preciso de 4 mol de H2S. Eu tenho 4 mol de H2S? Deixa eu ver, 4. Eu tenho 5. Eu tenho mais do que eu preciso. Putz, então eu estou concluindo que se eu preciso de 4 mol e eu tenho 5, o H2S está em excesso. Consequentemente, o SO2 é o limitante. Então, aqui a minha conclusão é que o H2S está em excesso. E o SO2 é o limitante. A partir disso, eu já sei que eu não vou usar esse dado, eu vou usar esse daqui, porque o SO2 é o limitante. Só que eu quero te mostrar que, se eu não tivesse escolhido o SO2, se eu tivesse escolhido o H2S para colocar, eu teria encontrado a mesma coisa. Então aqui eu vou colocar um ou, porque eu posso fazer esse ou esse, tanto faz. Você vai ver que no final eu só tenho que interpretar isso. Eu vou fazer os dois só para te mostrar, mas só esse primeiro era o suficiente, porque eu já descobri qual é o limitante. Vou fazer o outro também. Peguei aí a mesma proporção, estou relacionando os meus reagentes. 2 mol de H2S está para 1 mol de SO2, tá bom? Nesse caso, como em cima eu usei SO2, embaixo eu vou usar H2S. Vou colocar aqui 5 mol e aqui o meu X, vou chamar de X2. Opa, X2. Tá aí. Fazendo essa conta, pessoal, eu acho que X2 é igual a 2,5 mol de SO2. E agora eu vou interpretar. Tá bom. Para eu reagir com todo o H2S, eu preciso de 2,5 mol de SO2. Eu tenho 2,5 mol? Deixa eu ver. Não, eu só tenho 2. Eu não tenho 2,5, só tenho 2. Então ele acaba antes do H2S ser totalmente consumido. Se eu preciso de 2,5 e só tenho 2, é porque o SO2 é o limitante. Então, repara, aqui, desse jeito, eu descobri que o SO2 é limitante do mesmo jeito que eu descobri em cima. Tudo bem? Tanto faz o que eu vou fazer. O que muda é a minha interpretação. Aqui eu vejo que se eu preciso de 4 mol e tenho 5, esse cara está em excesso. Aqui eu vejo que se eu preciso de 2,5 mol e eu tenho 2, esse cara é o limitante. Posso fazer esse ou esse. Eu escolho o valor. Eu preferi fazer o primeiro porque a conta fica mais fácil. Agora, se eu descobrir qual é o limitante, eu vou para a minha segunda etapa. Minha segunda etapa, que vai ser calculando com
o limitante. Vou fazer minha estequiometria normal, só que agora eu já sei que eu não vou usar isso aqui. Eu vou usar esse, porque esse é o limitante. Tudo bem, puxei a proporção entre eles. Tô vendo que 1 mol de SO2 está para 3 mol de S. Repara que SO2 está em mol mesmo, não preciso trocar, mas S eu quero em gramas. Essa questão não me deu a massa molar, eu preciso ir na tabela periódica para achar. E eu vejo que a massa do enxofre é 32. Então vai ficar 1 mol mesmo, sempre repito 1 e o 3, porque é a proporção. Aqui fica 1 mol mesmo, e aqui vai ficar 3 vezes a massa molar, que é 32 gramas. Coloco o dado, 2 mol. A pergunta está aqui, x3. E, fazendo essa conta, eu acho que x3 é igual a 192 gramas de enxofre. Tá aí, é só multiplicar 3 vezes 32 vezes 2 e eu acho 192 gramas. Terminei. Repara que as questões em que eu tenho 2 dados, eu sempre tenho essa etapa antes de fazer minha estequiometria, que é para descobrir o limitante. E, pessoal, paramos por aqui. Vimos os outros 2 casos. São 2 casos comuns no Enem, tá bom? Cai bastante, rendimento principalmente, mas excesso limitante também. E espero que vocês tenham aproveitado. Até outro encontro. Tchau, tchau.